Boa tarde. Vamos dar início a mais uma atividade promovida pelo Laboratório de Pesquisa, Enfermagem, Tecnologia, Saúde, Trabalho e Pensat. Eu sou a professora Joanir, doutora coordenadora do Pensat. Eu tenho o prazer de convidar, fazer o convite aos nossos convidados para a live do trabalho precário e a precarização do trabalho, riscos para a saúde do trabalhador. Giovana Copp Vieira, enfermeira do HUGG, mestre em enfermagem, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência da Unirio, integrante do Pensat, vai moderar, e também nós vamos ter como palestrante o Daniel da Silva Granadeiro, professor da Uniswan, mestre em enfermagem, também doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências e integrante do Pensat. Desde já, em nome de todo o grupo, nós agradecemos a presença de todos e também agradecemos aos nossos atores de hoje, agradecemos muito e vamos às nossas atividades. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema trabalho precário e precarização do trabalho e quais são os riscos, né, desse assunto para a saúde do trabalhador. Como a professora já me apresentou, meu nome é Giovana Copp Vieira, sou membro do grupo, e é um assunto, embora bem atual, não tão recente, porque nós já vemos essa intensificação da precarização, e é atual porque super se encaixa no nosso contexto social, perpassa por questões como política, economia, e aí eu vou chamar o meu colega Daniel para poder falar um pouco melhor sobre isso, esclarecer como que esse assunto tem relação com a saúde do trabalhador e o porquê é tão importante a gente discutir sobre isso. Então, Daniel. Boa tarde para todos, agradecer ao grupo pela essa oportunidade de estar falando sobre essa temática que particularmente eu gosto e estive presente enquanto trabalhador, vivenciando ela, né, desses tipos de trabalho precário e precarização de trabalho. Vou fazer um pequeno corte, né, da minha dissertação de mestrado, que falou sobre essa temática. Vocês ficam livres, né, para fazer as perguntas, aí a Giovana vai moderar, tá? E eu fiz aqui apenas uma pequena apresentação, só para a gente discutir alguns conceitos, né, para entender um pouco a questão dos conceitos, para vocês verem, né, a questão dos conceitos, e as dúvidas, né, que eu puder sanar, né, nessa live, a gente vai estar aí dialogando, eu juntamente com a Giovana e os restantes do grupo. É um imenso prazer estar nessa live, falando sobre essa temática, e espero contribuir para o campo aí dos meus colegas trabalhadores da enfermagem e outros colegas de profissão também, tá? Eu vou estar apresentando aqui para vocês, trazendo alguns conceitos, e após a apresentação a gente começa o diálogo, tá bom? A Giovana vai aí moderando a apresentação. Pode deixar. Vou compartilhar aqui só um instante. Estão conseguindo visualizar? Porque a partir desse momento eu não vejo mais vocês, eu só consigo ver a que eu projeto, tá? Está projetando para a gente sim, Daniel. Perfeito. Só aqui, deixa eu ocultar. Então, como a Giovana falou, o título hoje da live, o bate-papo hoje da live é sobre trabalho precário e a precarização do trabalho, e os possíveis riscos, né, para a saúde do trabalhador. Como a professora já apresentou, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência, fiz um mestrado pela UERJ e hoje bolsista de demanda social também da CAPES, tá?
Algumas ideias iniciais para a gente começar a dialogar sobre o trabalho precário e a precarização do trabalho, que é essa ideia, né, o crescimento do trabalho precário, ele não é de agora, né, é um tema atual, que principalmente agora, no tempo da pandemia, acredito que muitos de vocês estão visualizando, né, e presenciando os desmandes, né, dos vínculos de trabalho nos hospitais de campanha, né? O melhor exemplo que a gente tem hoje é esses hospitais de campanha e os direitos trabalhistas não sendo respeitados para todos aqueles que estão ali inseridos nesse contexto de trabalho, mas desde 1970, né, começa-se, né, a esse modelo, né, de forma de trabalho, de condições de trabalho, e aí, olha, desde 1970, hoje a gente já está em 2020, quase 50 anos, isso está ganhando grande força, né? A cada ano que perpassa, se ganha grande força desse tipo de vínculos de trabalho, né? Como surgiu isso, né? Surgiu pelas novas políticas de gestão, principalmente pela abertura do modelo econômico, pelo capitalismo, pelo modelo neoliberal, hoje, né, onde cada vez mais o Estado está diminuindo a sua responsabilidade, eu, quando eu falo Estado, enquanto todo Estado brasileiro, diminuindo a sua responsabilidade para essa classe, né, trabalhadora, para todo qualquer trabalhador hoje brasileiro. Isso não é uma tendência apenas brasileira, isso é uma tendência mundial, né, com surgimento nos Estados Unidos, também aí no meados dos anos 70, e também ganha-se força, né, aqui no Brasil também, a partir de 1970. Então, que esse modelo, né, diminuição dessa força de trabalho, diminuição do poder do Estado para esse trabalhador, tendo um Estado mínimo, ou seja, não se responsabilizando pelo trabalhador, e cada vez mais esse trabalhador ele é autônomo. Né? Nos Estados Unidos, isso tem uma grande força, hoje quase nos Estados Unidos não tem esse modelo previdenciário que nós temos enquanto Brasil, mesmo com esses desmandes, né, de todos os governos que perpassou, não é só o governo atual ou o gestor, isso já vem desde a década de 90, né, onde se ganha uma grande força com a lei da responsabilidade fiscal, a emenda constitucional 19 de 1990, que altera o artigo 39 da Constituição brasileira, onde se abre, né, esse tipo de modelo de trabalho para todo e qualquer espaço público ou privado, né? Diante disso, o mercado de trabalho vai sofrer profundas transformações, especialmente o aumento do número de desempregados e a queda da qualidade dos vínculos, ou seja, quando o Estado ele abre, né, onde que esse trabalhador ele pode barganhar a sua hora de trabalho, ele pode barganhar o seu vínculo de trabalho, acaba esses números de vagas sendo reduzidas, né, números de trabalhos formais sendo reduzido, e com isso a tendência de desempregos, né, dos empregos formais, elas vão ser diminuídas, elas vão acabar saindo dos postos de trabalho. Com isso, os contratos de trabalho, né, informais têm uma grande tendência de aumento no Brasil, né, vai ter esse aumento por causa desse modelo econômico, dessa forma de trabalho, e com isso vai automaticamente, né, surgir os problemas de ordem tanto econômica, tanto social. Quando você não tem os direitos do trabalho, que aí eu vou discutir um pouco mais à frente com vocês, esses direitos garantidos, né, desse trabalho formal, da carteira assinada, ou do concurso público, seja ele em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, onde esse trabalhador ele é autônomo, ele acaba tendo, né, um número de desemprego, então essa ordem econômica, esse trabalhador que fica muito mais vulnerável ao mercado de trabalho de uma forma geral, com isso ele não vai ter dinheiro e com isso ele não tem como manter as suas condições sociais, né? Pagar uma prestação, comprar uma casa, ou comprar um carro, ou até mesmo comprar a sua alimentação, tá? Então, com o intenso processo de globalização desse capital e, consequentemente, a adoção de políticas neoliberais, essa abertura do modelo econômico,
a diminuição do poder regulador do Estado, ou seja, o Estado cada vez mais diminuindo a sua responsabilidade para os trabalhadores, e com isso essas relações econômicas gerando essa grande mudança do mercado de trabalho, que é a diminuição desse posto de trabalho. Ou seja, Ricardo Antunes, em 2019, né, eu gosto muito das reflexões dele, que ele vai estar já fazendo uma propaganda da nossa webinar. Ricardo Antunes é um grande pensador e um grande pesquisador nessa área. Ele fala que a precarização do trabalho ela é um escape para o desemprego, né? É uma fuga para o desemprego. Quando eu diminuo esse posto de trabalho, né, seja ele em qualquer esfera, seja ele em qualquer setor, cada vez mais a gente vai ter números de desempregados. Porque eu, enquanto trabalhador, eu vou ter a minha própria condições de trabalho, eu vou criar a minha própria condição de trabalho dentro de uma esfera e dentro de um espaço, que a gente vai dizer que é o espaço social de trabalho. Tá? Então, ele afirma isso muito categórico dentro dos seus estudos. Né? Cada vez mais se precariza o trabalho, cada vez mais tem-se uma tendência de aumento de desemprego. Tá? E aí a gente traz esse conceito de trabalho precário e precarização do trabalho. Tá? Ainda existe aí uma grande confusão sobre trabalho precário e precarização do trabalho. Alguns autores eles vão afirmar que o trabalho precário ele vai estar envolvido nas condições de trabalho, seja ela qualquer condição de trabalho. Então, o trabalho precário, a gente vê esse espaço mesmo social. E aí eu vou trazer um pouco para a nossa área enquanto saúde, né? Quando esse trabalhador ele não tem o equipamento de proteção individual, quando esse trabalhador ele não tem condições de trabalho para exercer a sua profissão, exercer o seu trabalho. Então, esse trabalho precário, eu estou dizendo de espaço físico, eu estou dizendo as condições de trabalho mesmo, como é que esse trabalhador dentro desse espaço social de trabalho. E aí, né, os pesquisadores em ergonomia, quando você não tem uma cadeira que se adeque, né, à altura dessa tela desse computador, ou quando você não tem um equipamento adequado para exercer a sua atividade profissional, alguns autores vão classificar como trabalho precário. E precarização de trabalho é vínculo, né? É o vínculo de trabalho com esse indivíduo, com esse trabalhador, tá? A precarização de trabalho é quando essa instituição, seja ela privada, seja ela de esfera pública, estadual, municipal, estadual ou federal, ela tira os direitos sociais desse trabalhador. O que é esse direito social? O direito social é as férias, o 13º, as licenças, as dispensas. Então, se for na iniciativa privada, o fundo de garantia, se for no serviço público, a estabilidade do vínculo, né, do vínculo empregatício. Então, a precarização do trabalho é o quê? É quando esse trabalhador ele perde os direitos sociais dele. Quando esse trabalhador ele perde esses direitos sociais garantidos na Constituição brasileira, é retirado ele de alguma forma de vínculo de trabalho, isso é precarização do trabalho, tá? E aí, o Ministério da Saúde, em 2006, com o avanço, né, desses vínculos públicos, né, dessa forma de precarização de trabalho, o Ministério da Saúde ele vai definir, né, define o trabalho precário como aquele que é realizado sem a proteção social do trabalhador. E na administração pública engloba também todo o trabalho realizado sem o concurso público. Ou seja, se esse trabalhador, o Ministério da Saúde, está inserido dentro de uma empresa que não garante a proteção social dele, que garante, né, todos os direitos sociais garantidos, né, pela CLT,
esse trabalho vai ser considerado um trabalho precário. E quando a gente fala dentro da esfera pública, se eu ou qualquer um exerce o trabalho dentro de uma esfera pública, sem o devido concurso público, isso caracteriza também o trabalho precário ou precarização do trabalho, tá? Então, a gente vê aí, hoje em dia, diversos concursos temporários, diversos contratos, né, envolvendo dentro dos espaços públicos. Essa questão é uma precarização do trabalho, quando esse trabalhador ele vai cumprir um determinado tempo ou um contrato, acabou aquele tempo, ele vai sair sem os seus direitos sociais garantidos, né? Há um tempo atrás, a gente tinha muito, não um tempo atrás, mas alguns espaços ainda, existe as famosas, né, cooperativas. A cooperativa, ela entrou em meados aí dos anos 90, né, e perpassou aí até o final aí dos anos 2000, 2005, mais ou menos, muito forte dentro dos espaços públicos, aonde esse trabalhador não tinha nenhum direito social, porque se ele trabalhasse, ele iria ganhar. Se ele não trabalhasse, ele não ganharia. Ele não poderia se afastar. Se ele ficasse doente, não tinha o INSS dele e não tinha a garantia desse afastamento desse trabalho. Se esse trabalhador ele se acidentasse no seu percurso também de caminho para o trabalho, não era caracterizado como acidente de trabalho. Então, isso é forma de precarização do trabalho, tá? A Organização Internacional do Trabalho, em 2002, ela reforça que ela diz que todo trabalho informal é aquele que é caracterizado por atividades produtivas executadas à margem da lei, ou seja, sem nenhuma proteção garantida na legislação de cada país, que aí cada país vai ter uma legislação referente a esse processo de trabalho, tá? Fora das legislações trabalhistas vigentes, a partir da precariedade da ocupação, compreendendo os interesses econômicos e fiscais de cada unidade, de cada país ou de cada setor, tá? O próprio Antunes, como eu já tinha citado anteriormente para vocês, em sua pesquisa em 2006, ele fala que o processo de precarização de trabalho é entendido como todo aquele que envolve a degradação das condições de trabalho e emprego, seja o trabalhador informal, formal, informal, em tempo parcial ou temporário. Ele vai englobar muito mais consequências, né, para esse trabalhador nesses espaços de trabalho, né? Então, é o momento agora de a gente refletir bastante desse momento que nós estamos vivendo, né, dessa transição de reformulação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, né, esses hospitais que foram criados, né, no hospital de campanha, é isso muito de reflexão. E aí, eu trago um relato pessoal, né, para mim, enquanto pesquisador, né, nessa área também, que na minha banca de defesa do mestrado, eu vivi inserido nesse processo de trabalho, dessa precarização de trabalho, por 8 anos da minha vida, né? 8 anos eu estava inserido dentro da precarização do trabalho. Eu só fui me despertar, né, o que, né, eu estava envolvido nesse processo, só depois que eu comecei a estudar sobre a temática. E a banca, né, e a professora Joeli estava na banca, me questionou: como você é um pesquisador que está pesquisando sobre vínculos de trabalho, como condições de trabalho, você ainda está inserido dentro desse processo de trabalho? E aí me fez refletir que não era o momento mais de eu estar nessa condição de trabalho. Porque se eu me adoentasse, né, se tivesse algum acidente, eu não teria nenhuma proteção social. E que me fez refletir que não era o momento mais de eu estar naquele espaço, desde que esse momento que eu já tenho conhecimento prévio sobre o conhecimento, né, sobre essa temática. Então, é bom a gente refletir
do momento da vida que nós estamos inseridos dentro desse processo de trabalho. É claro que eu vou discutir um pouco mais à frente com vocês sobre, né, esses riscos que vão afetar esse trabalhador que vai estar inserido dentro desse processo de trabalho, tá? E claro que não é simples assim você largar um trabalho, tem toda uma questão social aí envolvida dentro dessas condições de trabalho para esse indivíduo, tá? Alguns problemas que a gente pode encontrar na precarização de trabalho, tá? A precarização das relações de trabalho vai vir segmentar o aumento da competitividade, da adoção da postura individualizada, não existe mais o coletivo para esse vínculo de trabalho, né, estar inserido. Eu, por mim mesmo, eu não penso no coletivo, tá? Porque o modelo, ele faz essa impregnação desse trabalhador, então eu tenho que garantir o meu trabalho, o meu sustento, né? E aí eu não quero saber do colega, eu não quero saber, né, do social, desse corpo social de trabalho, porque eu tenho que garantir o meu pão. Então, a precarização, né, o trabalho precário, ele vai levar esse indivíduo a esse pensamento individualizado, né, essa forma de se comportar no meio social de forma individualizada. Outra problemática que a gente encontra, né, dentro de todas as esferas, a elevada rotatividade de pessoal, não responsabilização do trabalhador, né, perante o serviço e ao usuário, descontentamento profissional e as diversas jornadas de trabalho. Ou seja, se eu não tenho os meus direitos sociais ali garantidos, eu vou estar ali daquele espaço, e se eu tenho uma outra oportunidade, eu vou migrar para uma outra oportunidade, uma melhoria de condições de trabalho, e aí eu vou deixar aquele serviço de lado. Então, nesse modelo de trabalho, eu tenho uma rotatividade muito grande quando a gente pensa de esfera, seja ela de qualquer estrutura. Então, eu tenho ali alta rotatividade, eu tenho várias pessoas perpassando naquele espaço, e aí para uma gestão, né, de serviço, isso é um fator complicador, porque aí eu invisto naquele trabalhador precarizado, invisto em treinamento, só que ali eu não tenho garantia que aquele trabalhador ele vai permanecer naquele espaço de trabalho, né? E aí, só levantando um pouco de questionamento, a gente está em ano eleitoral, né? E existem alguns municípios, né, do Brasil, né, não posso dizer de forma clara, né, e muito objetiva, né, porque eu pesquisei um pouco dessa área, muitas prefeituras, ou até mesmo o Estado, trabalham com essa forma de contrato. E aí, nessa mudança de governo, se o político mantiver no poder, você vai ter o seu direito garantido. Se o político ele não mantiver no poder, você vai ser trocado e vai vir uma outra pessoa, né, um outro trabalhador, independente da sua condição técnica e a sua capacidade técnica para desenvolver aquela atividade. Então, nesse momento de transição, é um momento de muito medo, né, principalmente nas esferas municipais das eleições municipais esse ano. Até outubro, esses trabalhadores eles têm emprego. E aí é um momento que agora tudo de incerteza. Possivelmente esses trabalhadores estão com medo, porque às vezes só tem aquele vínculo de trabalho, porque essa rotatividade ela é grande. Ano eleitoral é muito peculiar essas ações acontecerem nesse período, né? Ano que vem, ou eu permaneço, se o político que eu estou ganhou essa eleição, se não, esses cargos, né, essas pessoas, elas vão ser tiradas desses postos de trabalho, tá? E aí vem o descontentamento profissional, por quê? Esse trabalhador, como ele não tem uma seguridade, ele vai trabalhar em outras jornadas de trabalho, ele vai pegar outros vínculos de trabalho para ter uma garantia de trabalho. Na pesquisa eu evidenciei
que o trabalhador precarizado, ele vai ter aquele vínculo precarizado e ele vai ter um outro serviço que vai garantir as condições sociais dele. Então, ele vai ter um emprego formal, onde vai garantir os direitos sociais dele, e ele vai permanecer nesse trabalho precário, porque ele tem medo. Quando, é claro, ele consegue esse duplo vínculo. E aí, com isso, você aumenta as jornadas de trabalho desse trabalhador, tá? Outra problemática que a gente encontra é a adaptação contínua a mudanças e as novas exigências, né? Que vai ser a polivalência desse trabalhador. Então, esse trabalhador, ele tem que se desenvolver das suas diversas formas, né? Ele tem que ser um indivíduo volátil, tá? Sem laços, porque ele vai ter que se adaptar àquela realidade de trabalho, ele vai ter que se adaptar as condições de trabalho, e muitas das vezes vão fazer atividades que não pertencem à alçada profissional dele, né? Sem vínculo, sem caráter, ou seja, é um indivíduo altamente flexível, né? Nesse novo modelo de trabalho. Então, você vai se readaptando, você vai mudando, você vai se biotransformando, vamos dizer assim, nessa condição de trabalho. Riscos empregatícios, né? São assumidos principalmente pelos trabalhadores, tá? Ou seja, qualquer risco que aconteça comigo, né, dentro desse espaço social de trabalho, é de responsabilidade minha, e não vai ser desse governo e nem da instituição privada, tá? Porque você tem drasticamente a redução da proteção social desse trabalhador. Então, se eu me acidento, né, se eu tenho algum agravo dentro desse espaço social de trabalho, isso é de total responsabilidade minha, né, porque eu não tenho esse direito social garantido. Muitos hoje, a gente encontrou, né, em alguns achados e algumas pesquisas, que eles hoje, velar, né, ou mascarar essa precarização de trabalho, é transformar as pessoas, né, em pessoas jurídicas. Então, eu, que sou enfermeiro, tá, vou criar uma empresa, tá? Então, vou me tornar uma pessoa jurídica e eu vou prestar o serviço por uma outra pessoa jurídica dentro desse espaço social de trabalho. Então, eu sou uma empresa, mesmo sendo um indivíduo enfermeiro, crio uma empresa, uma prestadora de serviço, e a partir daí eu vou prestar esse serviço dentro de um espaço de saúde ou qualquer outro espaço de trabalho, né? E aí, com isso, esses direitos, eles não são velados, esses direitos, eles são velados, e aí eu não caracterizo vínculo empregatício nessa relação de contrato, né, empresa a empresa, que são duas empresas, uma empresa prestando serviço para outra empresa, né, desse modelo mais flexível. Com isso, vai gerar a baixa qualidade dos serviços ofertados, não tem como a gente fugir disso, porque a gente tem uma rotatividade muito grande. Então, existe a baixa qualidade de serviços ofertados, a baixa continuidade das ações de saúde prestadores à população, prestados, né, à população. Então, com esse modelo de trabalho, como vai ser um modelo, né, móvel, um modelo flexível, a gente não tem uma garantia de assistência, seja ela dentro da esfera pública, seja ela dentro da esfera privada. O que acontece? Com esse modelo de trabalho, eu vou reduzir custo. Se eu reduzo custo, tá, ali eu não vou ter condições de trabalho apropriada, e aí equipamentos de proteção individual. Se o seu direito social ele já é tirado de você enquanto esfera, enquanto trabalhador, essas condições de trabalho também vai ser retirada de você. Então, ali você não vai ter proteção, você não vai ter equipamentos de proteção individual, você não vai ter equipamentos, você não vai ter seguridade dentro desse espaço de trabalho, tá?
O vínculo empregatício na forma de contrato vai ser estabelecido pela lógica da reestruturação produtiva, na maior busca de produção. Então, esse trabalho, esse empregador vai exigir que esse trabalho seja de produção, produção, produção e produção, tá? Onde esse trabalhador, ele vai perder o poder de reivindicação, porque se eu não tenho carteira assinada, ou se eu não tenho um concurso público, eu não tenho sindicato. Então, essa reivindicação, ela vai ser retirada de você enquanto trabalhador. E aí, enquanto trabalhador, você não vai reivindicar você de forma individual. E aí, o poder do coletivo, ela é diminuída, ela é tirada. E aí, você reivindicar melhorias de condições de trabalho, isso vai ser diminuído de você enquanto esse poder de barganha, porque o coletivo, ele é destruído, né, nesse modelo de trabalho, tá? A Organização Internacional do Trabalho, em 2012 também, ela vai apontar 4 vulnerabilidades, né, nesse tipo de trabalho, tá? Primeira é a liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. Com esse modelo de trabalho, é retirado essa liberdade sindical. O reconhecimento da negociação coletiva, isso é retirado, porque eu não tenho corpo social. Ali eu não tenho uma carteira assinada, esse trabalhador não é concursado, então, com isso, não é permitido essa sindicalização. Então, o sindicato, que é o representante dos trabalhadores, isso vai ser retirado de você. É retirado de você enquanto indivíduo trabalhador. A segunda vulnerabilidade que é apontada também para esse tipo de trabalho é a eliminação de todas as formas de trabalho forçado. Então, com a precarização de trabalho, tende-se, né, a esse trabalho ser a alta produção, ou alta rotatividade, né, a alta demanda, né, o lucro, sempre essa empresa, né, sempre esse Estado visando o lucro desse modelo, dessa globalização, desse modelo capitalista, sempre forçando esse trabalhador a cada vez mais produzir em detrimento à obtenção de metas ou até mesmo de resultados. Terceiro, que também pode entrar, né, nessa questão do risco, né, na vulnerabilidade para esse tipo de trabalho, é a abolição efetiva do trabalho infantil, também é uma das vulnerabilidades que foram apontadas pela Organização Internacional de Trabalho, e a quarta, eliminação de todas as forças de discriminação em matéria de emprego, ocupação, promoção do emprego produtivo de qualidade, a extensão da produção social e o fortalecimento do diálogo social, tá? Então, essas são 4 vulnerabilidades que estão sendo trabalhadas, né, pela Organização Internacional do Trabalho, para isso não acontecer dentro dos espaços sociais de trabalho, tá? E aí, quase finalizando já a apresentação, para a gente ir para o diálogo, né, os riscos para esse trabalhador, né, quais os riscos que esse trabalhador ele pode ser apontado. O processo de globalização fez, né, desacelerar cerca de 500 mil empregos formais, né, instalando assim a busca de empregos informais, e por esse estímulo de produção. Isso é um grande risco. Quando se tem esse modelo de trabalho, aumenta-se, né, a procura de emprego, isso eu estou dizendo fora pandemia, tá? Isso, agora, claro que esse número de desempregos, ele acentuou muito mais por causa do momento que a gente está vivendo. Esses 500 mil empregos sem pandemia, fora pandemia, que através desse modelo esse modelo de contrato de trabalho, ele retira formalmente, né, os empregos, os postos de trabalho de uma forma geral. E aí, com isso, as terceirizações dos serviços, né, dentro do serviço público. Então, para o serviço público, deixar isso muito claro, a terceirização é uma forma de trabalho precarizado dentro do serviço público. Ou seja, essa OS que está instalada dentro do serviço público, ela vai ser vista, né, pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Ministério da Saúde, como uma
precarização do trabalho, tá? Quando eu falo de serviço público. O serviço privado, se ele respeita todas as condições de trabalho, assina a carteira desse trabalhador, não é vista como precarização do trabalho, porque esse trabalhador ele está sendo garantido a sua proteção social do trabalho. Oferta de trabalho autônomo, tá? Postos de trabalhos temporários, e aí vários trabalhos aí temporários, a gente está vendo aí em todo momento acompanhando, subcontratos, terceirizações e o poder de barganha de quem procura emprego. Então, geralmente, esse trabalhador ele vai tentar barganhar essa vaga para tentar o seu sustento desse modelo de trabalho. Desgaste psicofísico e sofrimento psíquico também pode ser uma caracterização desse processo de trabalho, né? E aí a gente vai negativar nesse processo saúde e doença, que vai resultar numa baixa qualidade de vida desse trabalhador, porque ele vai trabalhar em muitos vínculos de trabalho. E aí, quando eu falo de corpo, né, o surgimento de doenças que esse trabalho, essa forma de trabalho, né, seja ele trabalho precário e precarização do trabalho, vai acentuar na vida desse trabalhador, que vai ser o estresse, ataque cardíaco, hipertensão arterial, sonolência, sudorese, esgotamento físico e mental, depressão, fadiga, cefaleia, dor epigástrica e também irritabilidade. Isso é tudo esse corpo respondendo essa forma de trabalho. Uma visível distância entre a organização que se espera e prescreve e que realmente o trabalhador ele realiza, e aí Deju vai dizer isso muito, né? O trabalho prescrito, o trabalho real, e Seligman também vai estar nessa linha, né? O que realmente está ali prescrito pelo trabalhador, o que você foi contratado dentro desse espaço, e o que realmente você realiza dentro desse espaço social de trabalho. E aí, com isso, outro risco: inseguranças, incerteza, descontinuidade, instabilidade empregatícia e ausência total dos direitos trabalhistas, ou seja, desproteção total social para esse trabalhador, ou seja, esse trabalhador ele não vai ter nenhum direito social garantido na Constituição brasileira, tá? E processo multidimensional que vai afetar esse trabalhador fora e dentro do trabalho dele. Dentro do trabalho dele a condições que ele não vai ter condições de reivindicar as melhores condições de trabalho, porque esse coletivo ele é tirado dele, e fora do trabalho dele, ele vai estar perpassando dentro do corpo social dele familiar, contas a pagar, né, viagens, investimento, que ele considera enquanto qualidade de vida, tá? E aí é só para a gente concluir e refletir, tá? O trabalho flexível possibilita a fragmentação da jornada de trabalho, trazendo consequências árduas para a vida social desse indivíduo. A precarização do trabalho leva o sujeito a organizar a vida em função do mesmo, com restrições em termos de lazer, cuidados com a própria saúde e convivência com a família. Essa desorganização da vida social e submissão aos horários flexíveis impostos pela empresa revela o lado sombrio e oculto dessa flexibilização, tá? E embora muitos trabalhadores consigam perceber os danos advindos dessa lógica capitalista, são coagidos a submeter-se a tais condições diante da necessidade de subsistência e instabilidade e o fantasma do temor do desemprego. E hoje, considerado arduamente, né, esse temor de desemprego desse indivíduo, que pode ser um pai de família, uma mãe de família, que precisa do sustento do seu lar, e ele tem que ser submetido, muitas das vezes, nessas condições de trabalho. E com isso eu fecho que é a minha imagem favorita, que geralmente eu gosto, e é uma para reflexão e para o debate, né? São as referências, e aí eu gosto muito de mostrar essa imagem, né, para vocês verem o que está acontecendo dentro do nosso país, dentro da nossa condição de trabalho, tá? Literalmente rasgando a nossa Constituição, rasgando as consolidações das leis de trabalho e tirando todo o direito social desse trabalhador. Com isso, a gente encerra
e aí a gente vai para o debate. Excelente, Daniel. Nossa, vontade de toda hora de falar alguma coisa sobre esse assunto, mas assim, queria deixar você terminar a sua linha de raciocínio, né? Algumas palavras que emergiram muito no seu discurso foi em relação à desproteção social desse trabalhador, né, a vulnerabilidade, tanto no que se refere à parte das condições de trabalho, que se relacionam com o trabalho precário, quanto à vulnerabilidade também social, que está mais relacionada aos vínculos precários, né? E aí estão surgindo aqui algumas perguntas, eu vou começar com a primeira da Renata. Tendo em vista a precarização do trabalho, podemos dizer que a pandemia aumentou o trabalho precário? Você chegou até a comentar sobre isso, né? Mas fala um pouquinho mais. Sim, aumentou. Por que aumentou? Porque abriu, né, a questão do caos, né, seja ele municipal ou estadual, e aí com isso se abre-se as licitações, se abre-se, né, esses hospitais de campanha, e aí você tem o tempo de contrato pré-estabelecido, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, acabou esse tempo, esse vínculo de trabalho, esse trabalhador ele vai ser dispensado. E aí eu acredito que todos aqui que estão na sala estão acompanhando que muitos desses trabalhadores nem receberam o que eles, né, exerceram a sua atividade profissional. E aí, com isso, com certeza, na pandemia, teve esse grande boom, né, de crescimento de trabalho precário. Isso é fato, né, isso é notório. Aí o Ministério Público está em cima, né, dessas empresas, das organizações sociais, né, dentro desses espaços de trabalho, e com certeza, né, esse trabalhador ele está sofrendo, com certeza esse trabalhador ele está vulnerável a essas condições de trabalho. E também, não sei, acredito que alguns de vocês devam acompanhar as condições mesmo de trabalho que esses trabalhadores eles foram submetidos, né? Falta de equipamento de proteção individual, né? Muitos trabalhadores não tiveram equipamento de proteção individual garantidos, que vão estar lá dentro da Constituição, que vai estar lá dentro da CLT, espaços, né, de refeições, espaços sociais não foram garantidos a esses trabalhadores, e aí esse trabalhador altamente vulnerável dentro desse espaço de trabalho. A Juliane comentou assim: Daniel, nos últimos anos nós temos assistido à movimentação de imigrantes, emigrantes e refugiados em vários países. Geralmente os mesmos se submetem à precarização do trabalho para sobreviver, e em todo o tempo estão competindo no mercado de trabalho com os nativos. Com a pandemia, acredito que a situação desses trabalhadores piorou. Por acaso você tem algum dado sobre a saúde deles? Então, a questão de saúde desses imigrantes, eu não tenho propriedade, né, para falar do imigrante propriamente dito, mas esse imigrante, muitas das vezes, algumas reportagens que nós encontramos aí na mídia social, a gente não tem dados, né, a gente tem dados que a mídia divulga, que muitas das vezes ele pode ser considerado como um trabalho escravo, né, às vezes eles só garantem o mínimo necessário para essa subsistência desse indivíduo, desse imigrante, e os direitos dele enquanto imigrante, né, enquanto, né, indivíduo, enquanto ser humano, ele vai estar sendo retirado, está sendo dele, enquanto pessoa, tirado essas condições de vida mesmo desse trabalhador. Então, esse imigrante que vai ser um trabalhador, não acredito que ele venha a competir com o povo, né, com o povo brasileiro da sua forma geral, mas eu acredito que as empresas vão oferecer muito menos a eles, porque eles estão numa condição de vulnerabilidade maior. Então, acaba esse posto de trabalho, né, sendo ofertado para esse imigrante, onde ele vai receber muito menos do que esse trabalhador brasileiro. Então, eu não acredito numa questão de fuga, né, ou briga, eu falo entre aspas, briga entre brasileiros atrás desse posto de trabalho. Eu acredito que a condição e a oportunidade, às vezes, vai ser ofertadas para esse imigrante, aonde que esse brasileiro não iria se submeter.
Certo, a Maria Regina até comentou que, verdade, em relação aos imigrantes internos e externos, viu uma vez em determinado lugar que trabalhadores latinos estavam sendo empregados sem qualquer garantia trabalhista. E aí a gente vê também que, na verdade, as condições precárias e a precarização, ela não afeta apenas também aquele subemprego, né, como a gente denomina. Na verdade, hoje ela atinge várias categorias profissionais e está atingindo mesmo diversos setores, não só da saúde, mas também na educação, e outras áreas, né, que a gente fala muito de saúde, mas a privatização, ela já alcançou os diversos setores sociais e econômicos do país, né, e aí a Renata pergunta, quais são os danos para a saúde do trabalhador decorrentes da precarização? Aí vai ser inverso. Eu vou começar pelo... Aí a Ana Paula até também aqui na sala. Os riscos psicossociais vão estar presentes, tá? Dentro, né, para esse trabalhador. E aí o primeiro risco psicossocial é o adoecimento mental dele, presente na precarização. Isso eu posso falar com uma certa propriedade, porque isso eu consegui comprovar na minha dissertação. Então, esse adoecimento mental, ele vai existir, tá, para esse trabalhador, porque aí vai ter o medo do desemprego, porque muitos desses trabalhadores são pais de famílias ou mães de famílias que levam o seu sustento, e aí quando você perde esse vínculo de trabalho precário, que ele não vai ter né, o fundo de garantia dele, não vai ter o seguro-desemprego, porque esse tipo de vínculo não permite a esse trabalhador isso, como é que ele paga a conta? Né? E aí muitos trabalhadores vão adoecer, e aí esse adoecimento físico vai aparecer, essa hipertensão, o estresse, a instabilidade de humor desse indivíduo. Eu já cheguei a ponto, na minha pesquisa a gente conseguiu comprovar, que teve trabalhadores que, né, tiveram diversas manifestações do corpo, né, até mesmo a diabetes. A gente não pode assim, afirmar que a diabetes ela foi provocada, né, pela precarização de trabalho, mas pode ser uma válvula de escape né, para desenvolvimento dessa doença. Então, diversas manifestações de corpo, né, de doença física e mental, ela vai estar presente nesse trabalhador. Isso é comprovado, isso é fato. Todos os estudos que falam de precarização de trabalho, ele vai afirmar que esse trabalhador, ele vai sofrer tanto da sua forma psicológica, quanto da sua forma também física, né? O seu corpo físico e a sua mente. E aí a Mônica pergunta, você que vivenciou essa precarização durante 8 anos, e mesmo sendo um pesquisador da temática, demorou a perceber que estava enredado nessas condições precárias, a que você atribui essa falta de reconhecimento dessas condições pelo trabalhador? Eu ia também falar a respeito disso, quando você coloca uma experiência que você viveu, que está muito relacionada com aquilo que você estuda, e ainda assim para você é difícil, né, que dirá para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm afinidade pelo assunto, não sequer ouviram falar a respeito, né? E aí, então, a Mônica pergunta, a que você atribui essa falta de reconhecimento das condições pelo trabalhador? Então, esse insight, ele só veio para mim, né, nos últimos momentos da minha dissertação, né? Nos últimos momentos da minha dissertação, que me deu interesse que até então eu não iria, né, pesquisar sobre essa temática no mestrado, e aí depois, no decorrer, a nossa mente, como no doutorado, vai se transformando, né? A gente vai vendo outras vertentes que podem aparecer, e aí eu, dentro ainda do mestrado, começando a entrevista, que aí eu consegui perceber, através da minha coleta de dados, e aí foi interessante que o insight ele só veio para mim, enquanto pesquisador dessa área, no momento da minha coleta de dados. No momento que eu estava entrevistando os meus participantes, eu vi toda a fala, né, ou não todas as falas, né, mas a grande maioria das falas, eu inserido dentro daquele processo. O medo da perda do desemprego, né,
o risco, né, do adoecimento, né? Então, a partir dessa coleta dos dados que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou pesquisando essa temática, estou levando possíveis alertas para os meus colegas e para o mundo acadêmico, e eu estou inserido dentro desse processo. Aí, no momento da qualificação, que assim, as professoras, né, a banca me perguntou, e o que você está fazendo dentro desse processo ainda de trabalho, né? Que caiu a ficha totalmente. Mas ali foi nessa coleta de dados que eu comecei a perceber que eu não pertencia mais àquele mundo, não pertencia mais a esse espaço. O primeiro passo é o conhecimento, né? Então, para ter mudança de atitude, a gente tem que conhecer sobre os nossos direitos. E aí a Juliana comentou assim, ontem estudando sobre o movimento operário, eu entrei na história imaginando toda aquela revolta dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. Enfim, hoje, revendo a reforma trabalhista, que representa um desmonte dos direitos dos trabalhadores, vejo que continuamos vivendo a precarização do trabalho. Pergunto, você acha que hoje os trabalhadores estão lutando pelos seus direitos, por melhores condições de trabalho e saúde, tanto quanto antigamente, ou estamos mais enfraquecidos? Eu acho que a gente está mais enfraquecido pela questão do momento que nós estamos passando, tá? Hoje, com, né, a entrada das OS, com as entradas aí das cooperativas nos postos de trabalho, isso diminui, né, a força sindical. Um ponto nosso dessa reivindicação, ela sempre tem que ser coletiva, né? A gente tem que trabalhar com o coletivo. Então, o apoio ao sindicato, a filiação dos sindicatos é a força que esse trabalhador ele tem que ter. Ele sozinho, ele não vai conseguir essa movimentação. A movimentação, ela tem que ser por representatividade, ela tem que ser por forma sindical. Lá atrás, na Revolução Industrial, né, não foi o trabalhador sozinho, foi o movimento, né, sindical que veio perpassando todas essas conquistas, todos esses direitos. Então, os direitos, eles têm que ser construídos no coletivo, nunca individual. E hoje esse coletivo ele está fragmentado. O Estado, quando eu falo o Estado brasileiro, ele fragmentou a proposta sindical. Hoje é opcional, eu posso me sindicalizar ou não. Né? Então, com isso, né, a gente perde força. Né? Eu vou contribuir X valor para esse sindicato, né? Não sabe a importância que esse valor sindical ele tem para a própria vida desse trabalhador. Embora você tenha tido uma história de êxito, né, na saída dessa submissão de processo, a gente não pode transformar isso numa regra que se aplique à sociedade como um todo e não reivindicar por mudanças que serão para benefício do coletivo. Né? E aí a Renata pergunta, como podemos minimizar os danos provocados da precarização e do trabalho precário, né, diante dessa diferenciação entre os termos? Será que podemos fazer algo? Então, essa questão na pesquisa eu consegui identificar que a mobilização coletiva, daquele corpo social, ele teve alguns resultados, porque as angústias, né, os medos, eles eram compartilhados, né, vamos dizer que entre os pares ali. Eu conversava com o médico conversava com o técnico, e daí você diminui, né, essa tensão. O que eu vou fazer, né, se o governo mudar, ou se o político que é meu padrinho mudar. E aí, com essa conversa ali dentro do coletivo, né, no coletivo social, desse vínculo de trabalho, quando a gente começa a falar, e aí os psicólogos vão estar com mais fala de propriedade nisso, quando a gente começa a verbalizar e colocar para fora nosso medo, as nossas angústias, isso é uma forma de minimização desse sofrimento psíquico, né? Tem alguns trabalhadores, amigos meus, que tomam hoje ainda medicações controladas,
por danos desse vínculo de trabalho, né, por rupturas traumáticas. Mas o diálogo foi uma válvula de escape que nós encontramos, né, como força ali, mínimos, né, mas de uma força coletiva. Então, acredito que o diálogo, né, entre os pares, ali, entre os colegas, pode diminuir essa ansiedade, esse medo. Em relação ao próprio vínculo, então, eu acredito que a gente precisa movimento de mudança, né? E esse movimento de mudança, ele tem que passar por mim, tem que passar pelo meu colega que está do meu lado. Eu tenho que enxergar que aquele espaço, ele não pode ser meu para sempre, que não vai ser seu para sempre, porque aí você não tem uma estabilidade de serviço. E aí, vários trabalhadores, né, vários colegas meus começaram depois da dissertação, é muito engraçado como as pessoas muitas vezes não acreditam nas pesquisas, né, não acreditam, né, na ciência. Depois dessa reflexão, né, das falas, que muitas das vezes a gente leva, né, para ele ler, para autorizar, né, para a gente utilizar na pesquisa, eles lendo as falas deles, né, começaram uma própria movimentação. E aí eles procuraram outros vínculos de trabalho. Da minha época, só tem, se eu posso listar, não tem uma confirmação de certeza, assim, de números total, mas que eu tenho contato aqui hoje, de um grupo de 32, só 6 permaneceram, né? Os outros tiveram movimentos de procurar outras condições de trabalho, estudarem. Teve outro enfermeiro que depois que eu entrei para o mestrado, começou a estudar e terminou o mestrado no final do ano passado. Então, a mobilização dessa dissertação, em tese, também levou à movimentação desse coletivo. Ah, muito legal. Mas também tem a questão de que o impacto é diferente dependendo da categoria profissional, né? Às vezes, Sim. Determinada categoria consegue se posicionar ou reagir de uma forma mais ativa e outros são mais reféns do processo. Então, por isso que é importante a gente também conhecer que os contextos também influenciam muito e tem efeitos diversos, né? E aí a gente tem mais uma aqui. O trabalho terceirizado já era precário nas instituições públicas em especial, no que tange às condições de trabalho. Com a pandemia, quais os riscos esses trabalhadores são afetados, né, com a pandemia? O risco que ele vai ter ele não receber, isso é fato, né? Ainda mais agora na questão da Covid. Muitos trabalhadores, né, não vão receber, tá? Esses salários que são garantidos por lei desse trabalhador, e aí eles vão ter que entrar na justiça, infelizmente, entrar na justiça para receber uma coisa que é direito deles, né? E aí é muito engraçado, né? Você ir para a justiça para receber um honorário que é seu por direito que você trabalhou, né? O adoecimento, o desemprego vai estar aí presente. A questão do desemprego ele vai aumentar, porque eu estou tirando força, eu estou tirando carga de trabalho, eu estou tirando espaços sociais de trabalho, e aí com isso se ganha-se uma grande projeção para a entrada de outras cooperativas, outras OS para esse trabalhador, e aí se muda, né? É engraçado dentro do serviço público, quando você acaba com um vínculo de trabalho de uma OS, aquela OS ela é encerrada, nenhum direito social seu é pago por direito, seu fundo de garantia, suas férias, e aí se coloca uma outra OS e você tem um novo contrato com essa nova OS, como você estivesse zerando, né, o seu histórico enquanto trabalhador. E tudo isso que ficou para trás, você vai ter que correr atrás da justiça, né, e atrás desses direitos que, por leis, são seus. Como a Rebeca pergunta, como nós que ainda estamos na graduação devemos agir mediante a precarização? Eu acho que escolhas, né? Escolhas de vida enquanto indivíduos, né? Vocês precisam entender, enquanto que vão entrar dentro do mercado de trabalho, né? Ver a sua filosofia de vida.
né? Se você entrar num círculo vicioso desses tipos de vínculo de trabalho, dificilmente você vai conseguir sair, né? E aí eu opto, ou você estuda para o serviço público concursado, né, onde vai estar te garantindo, né, os direitos, né, regido pela Constituição, ou você entra na iniciativa privada, porque aí você também não vai perder os seus direitos sociais garantidos. Então, você precisa ver o seu contrato de trabalho. Qual é o contrato de trabalho que você quer estabelecer para a sua vida enquanto indivíduo? Então, se você for para a iniciativa privada, você vai ter todos os seus direitos sociais garantidos. Não tem uma estabilidade de vínculo, mas caso você seja dispensado, né, desse serviço, né, desse posto de trabalho, os seus direitos sociais vão estar garantidos, né? Você vai receber o seu fundo de garantia, vai receber as suas férias, o seu 13º, o auxílio-desemprego, e para o serviço público, você vai sair até você for aposentado ou passar um outro concurso público galgando, né, melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, o que eu geralmente vou sempre orientar para a graduação, não entre em vínculos de trabalhos precários. É claro que cada um vai saber do seu contexto social, né? Isso é uma orientação, não é uma determinação. Mas cada um sabe da sua questão social, cada uma sabe das suas condições econômicas e familiares. A minha orientação é que não entre nesse vício, porque é um círculo de vício vicioso e de dependência, né, desses modelos econômicos. Mas, assim, eu posso dizer que quando eu estava no processo de formação da graduação, eu não tive esse tipo de disciplina que discutia sobre isso. Então, hoje, discutir isso na graduação eu já enxergo como um primeiro passo para que as pessoas tenham esclarecimento sobre o assunto e isso influencia as suas escolhas, né? Porque aí já ajuda num movimento mais ativo de posicionamento desse trabalhador, faz parte da construção, né, dele. E aí a Ana até coloca, não se submetendo a esse tipo de emprego e protestando. E aí a gente só consegue essa posição quando a gente tem conhecimento. Senão a gente se envolve sem reconhecer as características do que é um trabalho precário, do que é a precarização, né? E aí, aqui tem alguns comentários sobre quais são os possíveis adoecimentos decorrentes desse processo, né? A Maria Regina comentou obesidade, alteração do sono, alguma compulsão, uso e abuso de drogas lícitas, que também é uma questão bastante acentuada que a gente vê nas pesquisas, fazendo estudos a respeito dessa temática, né? E a associação com o tipo de trabalho do profissional. E aí o Ronan coloca, Daniel, você pode, por sua experiência, dizer se os diversos vínculos exercidos pelos profissionais de enfermagem nos hospitais federais, como contrato temporário, a PH em comparação com os servidores concursados, representam uma forma de precarização? E qual o impacto desse modelo para os gestores? Então, se eu entendi a pergunta, se não for eu interpretar, a PH, ela não vai caracterizar uma precarização do trabalho, porque é o próprio trabalhador concursado que pode fazer essa APH, né, geralmente nos hospitais federais. Então, esse vínculo, ele não vai ser considerado como uma precarização do trabalho. Ele vai ser considerado como um aumento de carga de trabalho, mas opcional para esse trabalhador, que eu acredito que não seja obrigatório, né? Então, você, Giovana, é do Hospital Federal, então é ofertado para você uma OPH. Você pode fazer ou não, né? Esse OPH, ela vai ser paga. Então, isso não é uma precarização, porque é você concursada daquele posto de trabalho que só está aumentando a sua demanda de trabalho, tá? Mas não é uma precarização, porque os seus direitos, eles não são tirados nessa OPH. Então, se for noturno, vai ser pago, acredito, né? O adicional noturno, a insalubridade, tudo isso que é garantido dentro da Constituição. Na questão do impacto para o gestor,
Na verdade, essa APH é um modelo econômico do Estado que quer diminuir os postos de trabalho. Quando você tem uma necessidade de APH, é lacuna de profissional que está inexistente naquele posto de trabalho. Então, se eu dou, você vai fazer essa APH, né? Para quem não conhece APH, é como uma carga horária estendida. Se você está ofertando essa APH, é porque em algum momento, em algum setor, tá, está faltando um profissional né, ali naquele posto de trabalho dentro do seu RH. E esse impacto para esse gestor é que esse gestor ele não consegue fechar a sua conta, ele não consegue fechar a sua escala, ele não consegue elaborar um plano de melhoria, ele não consegue elaborar um plano de condições ali de trabalho, porque você vai ter trabalhadores, né, sempre cedidos de algum espaço. O que pode acontecer com esse trabalhador é o seu desgaste físico, emocional, a sobrecarga de trabalho, e aí ele não ser motivado para desenvolver planos e melhorias daquele posto de trabalho. Então, para o gestor que está gerindo, né, esse espaço, que tem um déficit de profissional, a gente só vai cair mesmo na questão dos impactos, né, na questão de gerir esse corpo, né, social de trabalho. Mas não é uma precarização, tá? Sim, a professora Joane colocou aqui que o APH é uma mão de obra qualificada, né? Então, ela não se encaixa dentro do conceito de trabalho, de precarização do trabalho. E aí, já os contratos temporários, aí a gente vai ter uma outra visão a respeito disso, né? A Renata pergunta se você acredita que o desmonte dos sindicatos corroboram para a precarização do trabalho. Totalmente, Renata. Totalmente. Quando a gente tem esse desmonte do sindicato, né, que isso, né, é visto pelo sindicato, isso é visto pelo mundo, né, não só Brasil, mas o mundo. Quando você tira a força sindical, você quer aumentar a precarização do trabalho. Aonde esses postos de trabalho, onde essas ofertas de trabalho, cada vez mais vai ter esse trabalho precário, onde eu não vou ter condições de exercer a minha profissão, né, com autonomia, seja ela em qualquer esfera, e aí, mas eu, enquanto trabalhador, não vou poder reivindicar. Por que não? Porque eu não tenho sindicato para me resguardar. Que aí não vai ser o Daniel que vai estar reivindicando, vai ser o sindicato que vai estar reivindicando dessas condições de trabalho. Então, esse desmonte dos sindicatos, eles vão favorecer, sim, a precarização do trabalho. E aí, o trabalhador tem que seguir um caminho muito individual, né, e nadar contra a corrente, vamos dizer assim. E a gente acaba transferindo a responsabilidade para o trabalhador, né? Como se o Estado, o governo, adquirisse uma posição muito satisfatória e tranquila, no qual a falta de pessoal fosse, ou subdimensionamento de pessoal, ou as condições de trabalho inadequadas, fossem responsabilidade do trabalhador, né? Quando a gente não tem essa representação sindical, quando a gente não tem um grupo que se apoia em busca de mudanças, a gente tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade que você tanto falou, que faz parte do conceito, né, desses termos. A Maria Regina completou aqui que, sem dúvida, os sindicatos têm um papel relevante na luta do trabalhador em seus direitos, e no sindicato os trabalhadores podem lutar, né, representando as categorias. Bom, Daniel, acho que a gente conseguiu responder aí a maior parte das perguntas. Muito obrigada. Foi ótimo. Eu espero que todos tenham curtido bastante a sua apresentação, os pontos que você esclareceu para a gente. E, como a gente conversou, né, ao longo desse tempinho aqui, as mudanças começam a partir do conhecimento. Então, quando a gente dá visibilidade para esses assuntos, para essa temática, é um ponto de partida, justamente para fomentar mais pesquisas, falar sobre
saúde do trabalhador é uma possibilidade enorme de temáticas, e às vezes a gente não imagina como a conjuntura econômica, política, repercute na saúde do trabalhador, né? Então, muito obrigada mais uma vez, parabéns, aqui, ó, já temos parabéns excelente, e espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre o assunto. As lives têm acontecido justamente para a gente divulgar mais um assunto que a gente gosta tanto de estudar, né? E obrigada, boa tarde, um beijo aí para todos. Obrigado, eu que agradeço, obrigado a colaboração, obrigado grupo, obrigado professora pela oportunidade de estar falando sobre a temática. Foi uma dupla muito bacana, eu e Giovana, que a gente costurou muito dentro desse processo aí da construção da live. A contribuição de todos que participaram com as perguntas. É um tema, né, antigo, mas atual, porque não começou agora, né, começou lá atrás, mas ele sempre vem à tona, e agradecer ao grupo que sempre acolhe e de estar discutindo sobre a temática. Obrigado mesmo. Então, gente, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até o webinar, 12, 19 e 26 de setembro. Abraço. Queridos, vamos abrir as câmeras para a gente tirar foto? Ai, vamos. Josenaldo está entre nós? Está. Josenaldo está fazendo. Olha, Estou sim. Gente, não esqueça de assinar a lista de presença, por favor. Sim. Olha que gracinha. Ah, tá enorme. Já foi, Josenaldo? Foi? Leva a câmera, Juliane. Conseguiu, Josenaldo? Esse povo não abre a câmera. Tirei já. Já tirou? Tá. Então, gente, muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo para todos. Beijo a todos.